Nós vamos orar, tem muita coisa boa. Hoje nós temos algumas novidades. Gente, estamos iniciando algumas ações. Aqui é a mesa, né, gente? Não fiz nenhum negocinho desse. Não dá. Obrigada, Diogo. Mas vamos orar pelos nossos kits. Cadê a Dani e a Grace? Gente, a gente preparou algo tão especial. O culto de vocês hoje está maravilhoso. Ai, que bênção. A gente tem uma visitante. Oi? Não, mas é uma baby. A gente tem orado por você. Nós temos orado pelos nossos kids. Já sabemos que a gente está preparando essa geração de guerreiros, warriors, cheios do Espírito da Palavra. A Dani vai orar por nós. Estende as suas mãos. Amém? Aqui, ó. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? We're gonna pray. A gente vai orar. Tá bom, a gente vai ajudar. Vamos orar. Cadê os olhinhos fechados? Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse dia, Deus. Amém, Jesus. Yes. Ore choriandarás. Ore chorianderene chorianderane chorianderás. Ere chorianderene chorarás. Está orando. Amém. Ere core chorianderene chorianderás. Em nome de Jesus, as novas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore core chorianderane serianderene chorarás. Amém, Jesus. Obrigado. Core chorianderá. Isso é o seu filho com fogo, com poder, com obediência, com saber de Jesus. Amém, amém, aleluia. Liberados. Yes, see you soon. Have fun. Amém, gente. Hoje eles vão aprender uma palavra poderosa sobre a Arca de Noé. É sobre onde há a presença e a proteção do Senhor, a vida, onde não há o quê? Destruição. Ensinar isso para o Kids é um desafio, mas é bênção. No final do dia, Deus é maravilhoso, é bom, a gente que escolhe. Amém? Vão desenhar, eles vão aprender sobre a aliança do arco-íris. Toda vez que eles verem no céu, é a aliança do Senhor. Bom, querido, para aqueles que não me conhecem, talvez você já me conhece ou não, já me apresentei. Eu sou a pastora Beatriz Canguçu, sou uma das pastoras dessa casa, juntamente com meu marido. Já teremos outros. Estamos debaixo do pastoreio do pastor Ryan Adams e Jessica Adams. Agora eles estão nos Estados Unidos, mas são os nossos pastores sênios. Eles que carregam no coração deles. Nós servimos essa visão que o Senhor trouxe ao coração deles há alguns anos. Pastor Ryan é americano, pastora Jéssica é brasileira. Eles se encontraram entre aí obedecendo os chamados do Senhor na vida dele. Casaram, tem uma filhinha chamada Ela. Nós temos 3 igrejas. Nós somos uma igreja com um coração local, mas uma visão global. E nós temos uma igreja aqui em Portugal, Cascais, a primeira, mas já estamos orando por outras aqui dessas nações. Uma igreja em Belo Horizonte, no Brasil, e uma igreja na Finlândia. Helsinki, Finlândia. E nós agora estamos orando pela Estônia, no final desse culto a gente vai orar pela Estônia, e pelo Paquistão. Nós sabemos que nós temos na nossa lista Estônia, Japão e São Paulo. Cremos que esse ano iniciaremos algumas plantações. Tudo começa no Espírito. Se você não sabe isso na sua vida, se tem alguma coisa na sua vida que não está alinhada ainda naturalmente, emocionalmente, porque ainda você não se posicionou ou assumiu essa realidade no seu espírito. Tudo começa no Espírito. Eu lembro que quando o Senhor começou a derramar, antes da gente chegar aqui em Portugal, o Senhor já tinha dado o nosso chamado mais de 10 anos atrás. Na verdade, o meu foi muito antes, o Mateus, quando encontrou a Cristo, e o Senhor alinhou o coração dele. Mas eu lembro que quando o Senhor começou a nos preparar para essa nação, mesmo sem a gente nem saber que seria aqui, o Senhor pediu para a gente orar, jejuar e se consagrar. E aí a gente orou quase 1 ano, sem nem saber. E aí depois 6 meses, todo o processo de documentação. Então, o nosso Deus é um Deus de processo. Sabe por quê? Porque onde há ordem, há progresso. E para haver ordem, tem que ter processos. Então, se você está pedindo algo do Senhor, está em desespero, o Senhor é Deus que responde, que estabelece milagres, sim. Mas o Senhor não quer gerar apenas algo passageiro na sua vida. O Senhor quer gerar na sua vida estrutura. Sabe para quê? Para que você permaneça. Que você não vá para Deus como gênio da lâmpada mágica. Quando eu estou em desespero, eu preciso de ti, Senhor. Não. Ele tem uma palavra, que a gente chama ele muitas das vezes, Senhor. Ele é o Senhor. Então, quando a gente escolhe aceitar a Cristo, é para que ele tenha o senhorio da nossa vida, das nossas decisões, da liderança daquilo que somos e fazemos. Então, hoje nós vamos continuar aprendendo sobre isso, estar nesse lugar. Gente, o que a gente está falando esse mês? Vamos ver aí. Eu gosto de ter
temor do Senhor. Uau, vocês estão demais. Olha, vou dar um cookie para cada um no final. Que vocês estão... Olha, já vou trazer a passagem, a gente vai recapitular algumas coisas, mas a primeira passagem que nós vamos ler hoje, vai ter algumas passagens, 2 Coríntios, então você já pode abrir. Nós vamos falar, eu vou apresentar também. 2 Coríntios, capítulo 3. Hoje... Não, moço, tá passando. Deixa que eu passo. Isso. Thank you. Hoje nós vamos falar sobre a recompensa do temor do Senhor. Ou temer a Deus. Recompensa do temor do Senhor. Eu amo criar essas imagens no Canva, né? Eu cuido de equipe criativa, a gente cuida de controle de qualidade, mas eu me sinto criativa quando eu tô fazendo meus slides, né, meu amor? Meu marido não. Ele fala, tem muita cor, que fonte é essa? Eu falo, ai, deixa eu criar, hoje é meu dia. Mas enfim, eu queria uma coisa que mostrasse aquilo que a Bíblia retrata para nós, mas muitas das vezes a gente tem dificuldade, porque a gente é muito visual. Olha como que a gente serve um Deus magnífico. Nossa realidade carnal, pecadora, limitada, ela é muito tendenciosa àquilo que a gente está vendo, àquilo que a gente está sentindo. O Deus que é soberano, magnífico, o Deus que é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, nos criou imagem e semelhança dele, como ele é. E o que deu vida pra gente? Era só um pó da terra formado. O que deu vida pra gente foi o Espírito de Deus, nosso próprio Espírito. Quando eu e você reconhecemos de fato a Cristo e convertemos nosso caminho, o próprio Espírito de Deus habita no nosso espírito. Eu e você carregamos o poder e a vida. Mas sabe qual que é a questão? Que muitas das vezes a gente não vive com essa realidade, essa intensidade? Porque questões vêm, acontecem, mas também porque a gente é muito mais movido por aquilo que a gente está vendo e aquilo que a gente está sentindo. E sabe o que veio o Evangelho fazer com a gente? O Evangelho de Jesus, que é revolucionador, ele vem falar assim, olha, como filho e filha, você vai voltar para a sua origem. Você foi criado do poder da minha vida na sua vida. Agora você vai ter que se aperfeiçoar e permanecer nesse lugar, nesse poder. Ou seja, muitas das vezes a gente não vê esse lugar do que a palavra estabelece, a palavra vem acrescentar sobre nós. Por quê? Porque a gente não está vendo com esses olhos aqui. E aí o Senhor e a palavra vem nos ensinar, e o próprio Espírito que habita em nós, que é o nosso ajudador, ele vem nos ensinar a viver como que o cristão deve viver? Por fé, não por vista. Então isso é um desafio diário para todos nós, porque a gente se move muito, eu não estou sentindo. Quantas das vezes a gente está aqui no louvor e o Senhor fala, Beatriz, você vai me adorar sentindo ou não? É uma posição do seu coração, da sua entrega. Quando os instrumentos chegarem, o Senhor sempre fala assim comigo, a igreja está crescendo, mas quando os instrumentos chegarem, né, todo mover, aquilo que a gente só vai acrescentar aquilo que vocês geraram no seu coração. Vocês precisam retornar à essência da adoração. Algo que é, olha, eu estou vendo o seu coração, eu estou vendo a motivação, eu sei o que você está passando. Mas agora você vai escolher olhar para tudo isso ou calar a visão sua natural e abrir os olhos do seu coração, como a palavra diz em Efésios, e olhar para mim. Então, hoje nós vamos receber essa revelação do alto, dos nossos espíritos. E eu oro para que a gente tenha uma visão mais apurada de agora em diante, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre esse lugar da recompensa. Você sabia que depois de finanças e juízo final, olha que incrível, gente, bem assim, opa! Finanças que movem muito o nosso controle, juízo final que fala muito do propósito de Deus. Uma das coisas que mais Jesus ensinou na Bíblia, nas parábolas e com os seus discípulos e também através das pregações, dos sermões que ele fazia, é sobre recompensa. Querido, não se engane, cada uma das suas escolhas há um resultado, há uma consequência, há um gerar de uma recompensa. A pergunta é, o que eu estou colhendo? E por que eu estou colhendo isso? Qual que tem sido a recompensa? Então hoje nós vamos dar sequência a isso, mas vamos retomar algumas coisas. Nós estamos falando que é temer a Deus. E aí, né, aqui como a palavra diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou podemos colocar assim, é um fundamento da sabedoria. O temer ao Senhor é um profundo respeito, é honra, é estima, valor, reverenciá-lo acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. É amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. O que é importante para ele é importante para nós. O que não importa para ele, não importa para nós, ou não deveria importar. A questão é que a gente inverte, né? A gente fala assim, Deus, isso é muito importante para mim. Tem que ser para você.
Tá entendendo? E outra coisa, no meu tempo, Deus, você não tá entendendo o meu tempo. Eu tô com esse tempo, esse é meu plano, essa é a minha estação. E você falou, você não entendeu. Eu morri na cruz e te dei a vida, a minha vida, para que agora a sua vida fosse minha. Você entendeu que foi uma substituição? Mas mais do que a sua vida ser minha, eu te dei um lugar de adoção. Eu te chamo para a mesa e antes que você vive uma vida medíocre, falível, baseada nas suas vulnerabilidades, fragilidades, agora eu te dou o direito da mesa para ser filho e filha do rei. Eu te chamo para um lugar de realeza. A jornada de ser cristão e temer ao Senhor, sabe o que é? É Deus tirar. É como se a nossa realidade sem Cristo é de mendigo, sujo, cacarento, faltoso, altos e baixos, inconstante, sem visão, sem futuro. Quando o Senhor nos chama para a mesa, sabe o que Deus faz? Muitas das vezes a gente não entende, Deus quer tirar as vestes de mendigo, a realidade, a mentalidade. Porque Ele quer nos trazer para o lugar de mesa, como filho e filha, a identidade que Ele tem para nós. O nosso problema, muitas das vezes, é que a gente vai para a mesa e a gente quer, não, deixa essa roupa, deixa essa forma de pensar, não, deixa essa dor, deixa esse vício, deixa esse pecado. Não quero ser restaurado. Deus fala, não, deixa eu te limpar, deixa eu te curar, deixa eu te restaurar. Então aquilo que importa para Ele, é importante para Ele, que nós sejamos como Ele é. E Ele quer gerar isso em mim e você constantemente e progressivamente. O que é apostasia? Primeiro tema que a gente falou, que é o temor do Senhor, nos livra, é a nossa arma poderosa contra a apostasia. A apostasia é o que está acontecendo demais na nossa era e vai acontecer até Jesus voltar, porque Jesus falou que aconteceria. A apostasia é se afastar, distanciar, rebelar e contra. É um lugar que começa bem sutil, e foi a palavra de semana passada. Cada vez mais eu tenho a Cristo, eu entendo a consciência, mas aí eu começo a inverter a ordem. O que importa para Ele não importa tanto para mim. Ou então o que importa para Ele, o que a palavra diz, não é bem assim. Ou então nesse quesito da minha vida eu não preciso aplicar isso. A palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se tem alguma coisa na sua vida que você está perecendo, sabe o que está querendo dizer? Eu falo isso que constantemente o Senhor está falando isso para mim. Beatriz, a gente fala isso hoje também, porque ainda você não recebeu uma profunda revelação do que eu desejo para você, do que a minha palavra tem para você. E você ainda está perecendo nisso, filha, mas não é o lugar que eu tenho para ti. Mas você precisa escolher se posicionar, se aproximar. Intimidade fala de aproximação, e é o que Deus mais deseja de nós. Afastamento começa de uma forma bem... aquela coisa tipo assim, eu começo a me acostumar. Tá bom, Deus, eu viver assim. Tá bom, Deus, eu falar assim. Tá bom, Deus, eu ser assim. Ou então tá bom com esse princípio do mundo. Não é bem assim, não. A palavra diz que nos fins dos tempos, os homens chamarão, gente, tá na Bíblia, mal de bom e bom de mal. E falarão assim, tá tudo bem. Então, nosso coração, algo que tem acontecido muito sobre igreja. A igreja, aqueles que estão anos servindo, ou vai e volta, enfim. É esse lugar que muda a rota. Então, o temor do Senhor nos preserva contra a apostasia. Semana passada, o pastor Mateus trouxe algo muito importante. Eu falei, uau, é magnífico. A gente vai gravar, né? Não deu certo a gravação no dia, nós vamos retomar o engano do não vai dar nada. Isso é o silêncio da apostasia. Como que a apostasia chega? A apostasia é o ato de você se afastar de Deus. Chega um momento que seu coração já está tão frio, a palavra de Deus não é mais aquilo que rege a sua vida, que tá tudo bem. Eu um pé no mundo e na igreja. Deus sabe meu coração. Eu sei a palavra. Sabe até o juízo chegar, amado, vai pro inferno. Eu sei que é difícil ouvir isso, cortante. Mas a palavra de Deus vem para cortar e dividir. E cada vez mais a palavra de Deus também vem para estabelecer, para acrescentar. E trazer aquilo que é um lugar de vida, de propósito para você. E muitas das vezes, quando o pecado fala dentro de nós, o temor é silenciado. É aquela voz que fala assim, tudo bem eu fazer isso. É aquela prática que você sabe que só mostra a sua carnalidade, não mostra a palavra. E aí você fica assim, não, tudo bem. Não faz mal. Só hoje. E essa vozinha sutil, ela vai impregnando a sua realidade e aí abafa a voz do Senhor até que você vai para o lugar da apostasia. Antes da apostasia pública, existe um processo secreto. Aí são os pecados não confessados, são aquela mania, eu sou assim, é meu temperamento. Gente, glória a Deus pelos nossos temperamentos, nosso design. Deus é tão criativo, porque eu e você somos tão diferentes, porque Ele é perfeito. Porque Ele sabe que o dom
que eu exerço, a minha personalidade, tem a ver com o meu chamado, a ver com aquilo que eu quero, que ele tem para mim cumprir. As pessoas que eu vou tocar, sobre a sua vida, dons específicos, um chamado específico, porque você tem uma zona de influência específica também. Antes da queda ser visível, aquilo que está lá explodindo na nossa vida de pecado, de falta de dor, existiu uma conversa ou um caminho no íntimo. Foi uma prática pequena que virou um hábito e depois só estoura para fora. Mas sempre começa primeiro com o coração, porque a palavra diz que ele que sonda os corações. E o Senhor sabe que o nosso coração de nós mesmos é enganoso. O meu e o seu, querido. Então, há um lugar que o temor do Senhor... O temor do Senhor... Esse eu já... Existe uma voz que não é com você? Não, é o mesmo. Opa! É diferente? Então tá bom. Então é isso que eu estava falando, gente. Existe uma voz que tenta nos convencer de que o pecado não tem consequência. Então a gente aprendeu que sim, o pecado há uma consequência, porque para falar de recompensa eu preciso entender a consequência, os resultados das minhas escolhas. O temor do Senhor é o que silencia essa voz. Gente, essa voz é presente. Enquanto você não tiver um corpo glorificado, se ainda estiver nessa terra, você vai ter que se posicionar e calar essa voz. Calar essa voz. A situação, essa semana eu estava passando uma situação, orando por vitória, orando por liberação, e só vem problema. E na empresa só vem problema, só vem questões. E eu orando, né, Manazia? Só vem itens, questões. Eu, Deus. E eu comecei a orar, falei, peraí, Senhor, a palavra do Senhor diz isso. Eu estou exercendo a palavra, eu sei sua palavra, eu estou pregando, tem alguma coisa errada. Então o que eu preciso receber? E o Senhor começou a gerar algumas coisas no meu coração, que também vou acrescentar para vocês. Mas no fundo, ele também sempre me chamava, Beatriz, você está olhando essa realidade e você está sentindo isso. Em que você vai escolher se apegar? A voz das suas emoções, a voz do natural. Você não vai anular isso. Mas o que vai sobressair? Aí que a gente começa a ver o sobrenatural. O que vai sobressair o que você está vendo? O que está acontecendo? E ele fala, agora é hora de você provar sua fé, filha. Agora é hora de você se levantar e crescer na fé que você quer crescer. Você não quer? Você não quer avançar? Você não quer ter mais do que eu tenho pra ti? Então, essa voz, gente, vai estar presente todos os dias da sua vida. É capaz de você sair aqui do culto, vai estar enche a igreja, bababá. Manhã, quando você acorda de manhã, não sei como vocês acordam. Eu acordo, uou! Já aparece tudo ó, na minha mente, todas as questões, tudo que eu tenho. Eu falo, meu Deus, eu tenho que calar minha mente. Fala, cala a boca, mente, cala a boca. Senhor, obrigado, é o dia que você fez. Senhor, eu vou ver para os teus planos. Senhor, a sua palavra diz. Senhor, eu ouço a sua voz. Senhor, eu posso todas as coisas. Senhor, eu sou mais que vencedora. Eu te agradeço, eu sou. É esse o lugar que o Senhor nos chama para viver. A voz, a raiz é a ausência do temor. Então, essa voz começa a crescer cada vez dentro de nós e silencia o temor, porque ela vira só mais um. A voz da transgressão nos perde força quando o temor do Senhor volta a ter peso. Então, quanto mais eu deixo de temer a Deus, mais essa voz do natural, do tá tudo bem, do não tem problema, isso não é pecado, fica distante do que... É mais assim, a equação muda. O que importa para mim é o que vale mais do que importa para ti, Deus. O que é a necessidade, a minha carnalidade, vale mais do que o que é a sua palavra e a sua vontade para a minha vida. Então, o temor do Senhor também elimina essa voz. Sempre a nossa arma. E hoje nós vamos falar sobre esse lugar. O temor do Senhor, para recompensar, tem que remover, né, gente? Então, o temor do Senhor remove o véu, o engano, a estagnação. Abra sua Bíblia, possivelmente você já abriu. 2 Coríntios, tá aqui também. É 2 Coríntios, abrindo primeiro. Capítulo 3. Nós vamos ler 3 versículos, também tá aqui, mas se você puder seguir na sua Bíblia, aplicação, porque eu tô aqui na frente. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 18. A palavra do Senhor fala... Mas quando alguém, aqui já é uma conclusão de um capítulo, ele falando da antiga aliança para a nova aliança. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, aquilo que a gente estava falando. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo
Transformados. Fala comigo, transformados. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Vamos lá então em partes, eu acho que eu não trouxe aqui. Trouxe. Quanto mais, então vamos em parte. Olha, vamos destrinchar essas passagens. Primeira coisa que a gente vai falar, o temor do Senhor remove o véu. Mas que véu? Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. A gente leu finalizar, a conclusão desse capítulo, apesar dos capítulos serem uma organização nossa, as cartas eram todas contínuas. Mas o apóstolo Paulo está ensinando a igreja da antiga para a nova aliança. Ele está ensinando o lugar como Moisés tinha intimidade com Deus e comparando agora como nós podemos ter intimidade com Deus. Moisés, no Antigo Testamento, porque Cristo não tinha vindo à terra, e a gente às vezes sempre repete as mesmas coisas para que vocês sejam solidificados na palavra. Cristo não tinha vindo à terra, Adão e Eva pecou. Houve a morte na hora. Qual morte? Do espírito. Porque, olha, não sei se você sabe, mas nós somos espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Quem não tem Cristo, não importa a religião, o espírito está morto. E por mais que o espírito está morto, está sempre buscando suprir o espírito, com religiões, com poder, com status, com alguma coisa. Mas aí a pessoa é só liderada no nível emocional e natural. Quando eu e você assumimos, nos convertemos, o que é converter? A gente cai em si, né? A gente fala, meu Deus, a maioria de nós viemos pela dor, não pelo amor, né, gente? Ou então, alguns viemos pelo amor. Mas a gente fala, tipo, tá faltando algo, ou então, nossa, eu tô na pior, eu tô lá no fundo do poço. Tô lembrando da gravação que a gente fez de João, mas enfim, tô no fundo do poço. Deus, tipo, se tu exiges, me ajuda, me socorre. Há algo, há um clamor, há um vazio dentro de você que há um desespero no fundo do seu coração para ser preenchido por esse amor, para ser preenchido por esse propósito. E aí, quando você se rende, que é um lugar de redenção, né? Quando você fala, poxa, cara, o que eu tô fazendo? Pra que eu tô vendo minha vida? Qual que é meu destino final? Quando você cai em si, às vezes você nem entende que caiu em si, mas dentro de você é um clamor tão grande que aí você, o quê? Se rende ao Senhor, você o recebe como Senhor e Salvador. A salvação é imediata, é na hora, porque Ele pagou um preço. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. O preço que eu e você devemos pagar, Ele pagou. Agora, aí muda os valores. Agora, qual que é a nossa jornada sacrificial? O sacrifício que Ele fez na cruz foi para nos resgatar. Mas aí eu e você, incluídos, enxertados ou assumindo a realidade da vida dele, recebendo o espírito dele, a nossa jornada sim é sacrificial. É isso que a gente às vezes esquece na vida do cristão. Não, ele pagou o sacrifício para que eu entrasse pelo novo vivo caminho, agora a porta é estreita, o caminho é estreito. Agora a minha vida vai ser um sacrifício vivo ao Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque esse lugar do se converter ao Senhor, no Antigo Testamento, esse acesso que em Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz, venceu a morte, foi obediente até o fim, e Ele nos ensinou o que é ser filho, Ele nos apresentou o Pai, resgatou esse direito que perdeu lá em Adão e Eva. Quando isso aconteceu, todos nós hoje temos o mesmo direito, liberdade e poder de se chegar no trono de glória. A questão é que a gente também não consegue muito ver glória, trono, então pra gente é meio distante, entendeu? Se a gente não tá vendo, né? Por isso que a palavra diz, é por fé, não por vista. Fica meio distante da gente. Mas nesse lugar da conversão, no Antigo Testamento não era assim. Antes de haver esse processo de conversão, da gente receber o Espírito, as pessoas estavam afastadas de Deus. Então o que Deus deu? Deus trouxe um lugar da palavra, que também é a palavra dele, mas em ordenanças de comandos. E era tudo ou nada, gente. Por quê? Porque a gente não tinha um Espírito que habitasse dentro de nós para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, para nos mudar. Porque o Espírito também é assim. Deus não é um Deus que fala assim, vai viver a sua vida no meu propósito? Se vira. Gente, não. Ele fala, olha, eu cumpri o meu propósito, te ensinei o meu propósito, agora eu te dou o propósito, eu te encho com o meu propósito e eu caminho com você no propósito. Esse é o Deus que a gente serve. Presente, pessoal, Pai. Mas quando a gente teve esse lugar, antigamente não tinha esse processo da conversão. Então como que as pessoas se relacionavam com Deus? Por profeta, sacerdote e rei. E aqui nessa aliança, Deus estabeleceu através dos seus profetas, e principalmente sacerdotes, as leis. O que eram as leis? E se a gente vê no Antigo Testamento, parece que é bem sanguinário, né? Muito sangue, muita morte, muito sacrifício. Mas era tudo representando aquilo que Jesus já ia cumprir, ia liberar o caminho, ia facilitar, porque agora a gente teria essa revelação espiritual novamente. Mas antigamente era um lugar assim,
As pessoas não tinham esse acesso. Adore suas mãos, levante ao Senhor. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Ao contrário, né? Levante suas mãos, adore ao Senhor. Fale com o seu Deus. E se você se aquietar e se você buscar e tiver fome, você vai ouvir. Você vai sentir. Muitas vezes é nada místico, é uma coisa dentro do seu coração. E quanto mais você aprende a palavra, vai ficando mais claro dentro de você. Mais firme dentro de você. Vai cortando o pecado. Você vai entendendo, nossa, isso não tá legal. Eu não posso mais viver assim, eu não posso mais fazer isso. Mas antigamente não, as pessoas não tinham esse acesso. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando sobre Moisés. Moisés era um homem, um profeta, um líder levantado sobre uma estação para cumprir uma missão gigantesca, totalmente falível, pecador, era assassino. Gente, Deus resgatou a história dele. Mas é incrível que Moisés podia ter esse acesso com a presença do Senhor. E quando ele tinha, porque ele tinha tanta fome, chegava um nível que ele tinha tanta consagração, coração, com jejum, com busca, que quando ele saía da presença do Senhor, aquilo se manifestava com uma coisa gloriosa, um brilho reluzente na face dele. Imagina, gente, a gente não... Hoje em dia a gente fala, opa, sai em nome de Jesus. Hoje em dia é muito estranho essas coisas. Mas naquela época, era um lugar que as pessoas entendiam, nossa, Deus fala com ele. Tudo que ele fala estabelece, acontece, enfim, tem um lugar, tem uma ordem. E as pessoas não tinham essa convivência. E aí, o que Moisés fazia para não ficar muito estranho? Ele colocava um véu no rosto dele. Só que sabe o que acontecia? A palavra de Deus vai nos ensinar. Passava o tempo, e talvez porque Moisés não ia na tenda do encontro, ele não ia ter com a presença do Senhor, o brilho do rosto começava a apagar, né? Porque era só um reflexo, a luz era só um reflexo de estar bem pertinho da presença de Deus. E aí o brilho do rosto começava a apagar, só que Moisés não retirava o véu. E aí aquilo, por quê? Talvez por comodismo. Talvez por um lugar de... Eu não coloquei, acho que eu não coloquei. Deixa eu ver se é o próximo. Não. Então, talvez por um lugar de comodismo, talvez por um lugar de vergonha. Nossa, as pessoas vão me ver agora, eu tenho uma aparência, né? Eu tenho um status a suprir. Talvez por um lugar de preguiça, de carnalidade, talvez por um lugar... Então, apesar da glória ter ido embora, ele mantinha aquela postura, aquela aparência. E aí, o apóstolo Paulo está nos ensinando isso agora. Quando alguém se converte, o véu é retirado. O que é isso? Quando você recebe a Cristo, aquilo que impede, aquilo que camufla a sua sujeira, a sua falta, aquilo que está apagado na sua vida, aquilo que está quebrado, é retirado. Sabe por quê? Porque agora você pode viver em constante relacionamento com o Senhor. O Senhor não deseja que você viva aqui e ali pedindo só o que você precisa. Ele deseja que quanto mais você receba da vida dele, mais o Espírito Santo vai liderar a sua vida e vai gerar o que? Liberdade. O que é liberdade? Liberdade para você crescer, liberdade para você romper, liberdade para você avançar no seu chamado, liberdade para você ouvir a voz do Senhor com clareza e entender. É o meu chamado, é o seu propósito, eu vou cumprir, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou expandir o seu reino. Eu carrego o poder e a autoridade em seu nome. Eu sou filho, eu sou curado, eu sou liberto, o pecado não precisa vencer sobre a minha vida mais. Quanto mais há um lugar de se voltar ao Senhor e converter, gente, é convergir. Eu estava numa rota. A liderança da minha e da sua vida estava numa rota antes de Cristo. A partir de Cristo em nós, a liderança da minha e da sua vida tem que mudar a rota. Se não muda a rota, sabe o que acontece? A gente fica igual Moisés na antiga aliança. Senhor, recebe tua presença, vi ali no culto, uau, incrível, bom, renovado. Aí a gente sai da presença, vai viver nossa vida. Aí começa a vir as questões, aí aquilo vai diminuindo, aquilo vai pesando, o mundo vai ficando mais real e a presença mais distante. E aí talvez, por conta da presença de Deus, a gente coloca que a gente se reveste com poder e autoridade, a gente se reveste com a realidade dele, porque a gente está pertinho da presença. Mas aí a gente sai. E a gente está revestido ao nosso pensar, na nossa revelação, e a gente coloca aquele véu ali e fala, não, tá tudo bem, Deus, agora eu consigo, eu vou. Mas ao passar do tempo, se aquele véu de fato não é removido, o que é o véu, gente? É aquilo que me impede de mostrar como eu estou diante de Deus constantemente. Quantas das vezes a gente fala que serve a Cristo, mas o véu da nossa carnalidade não é removido? O véu do nosso orgulho, o véu da nossa imaturidade. E o Senhor, para nos recompensar, Ele quer remover esse véu. Ele quer falar, filhos, olha, eu sou espírito. Onde está o meu espírito? Meu espírito habita agora onde? Em quem? Em vocês, dentro de vocês. A liberdade. Sabe qual liberdade? Para você parar de ver uma vida estagnada.
para você parar de procrastinar, para você parar de reclamar, para você parar de liderar a sua vida e falar que serve ao Senhor, mas quem lidera é você. Para você parar de viver um caminho sem recompensa. Para você parar de colher destruição. Para você se arrepender de uma forma genuína e não viver no remorso. Para Deus curar essas feridas do seu passado. Gente, a maioria dos homens e das mulheres com problema de liderança, no fundo, é uma ausência da paternidade de Deus. A revelação da paternidade. Sabe por quê? Porque quando você tem uma identidade tão curada, homens e mulheres, como que eu tive que receber cura na minha identidade para começar a viver de fato o que Deus tinha para mim? Como que eu tinha que checar e falar isso veio do meu pai e da minha mãe? Ou da ausência do meu pai e da minha mãe, mas não veio do Senhor? Como que eu tive que mudar a forma de pensar? É tudo bem falar assim, é só uma brincadeirinha, é só uma forma de falar. Qual que é o padrão de Deus? Qual que é o padrão do rei? Qual que é o padrão excelente? Nós somos filhos do rei dos reis, Senhor dos senhores. E por que a gente continua vivendo como mendigo nessa vida? Aí, sabe o que a gente faz? A gente coloca o véu. Dentro de nós, tá um caos, tá falta, desespero, temor. Eu não tô falando que a gente vai passar por situações, não. A Bíblia também nos ensina que é necessário, a gente vai passar constantemente. O tanto que você é rei, querido, tem um reino para expandir. Sabe o que tem no reino? Guerreiros. Warriors. Eu e você somos chamados para a expansão do reino. E o Senhor fala, coloca a sua armadura. Vai vencer. A gente quer testemunho sem o teste. Não tem testemunho, milagre, poder na vida do cristão sem o lugar do teste, da prova do processo. E muitas das vezes nós vivemos assim. E aí o temor do Senhor vem nos ensinar até, olha, ora o seu Espírito. Onde está o Espírito? Onde que o Espírito Santo está agora, gente? Está nos lugares externos? Está nessa parede aqui? Está onde? Em nós, nos nossos corações. Aleluia. A questão que é, qual liderança tem reinado? Ele está liderando? Ele está sendo, Mateus uma vez falou uma coisa que a gente estava orando em casa e orando pela igreja, e o Senhor constantemente está nos corrigindo, porque Ele é um pai bom. Um dia a gente orando, a gente com o nosso coração aflito, falando, ai Senhor, como que a gente precisa fazer para a gente avançar e crescer? Como que ensinar o povo esse lugar? Desperta o coração, a gente está sempre orando por vocês. E aí o Senhor trouxe uma passagem para ele bem incrível, né? Que ele estava aqui um dia orando lá em cima, e aqui na nossa entrada é um ponto de parada de turistas, né? De ônibus. E a gente sabe que isso é profético também, o Senhor já enviando as nações, os evangelistas sendo despertados aí à igreja, para lá no VIP não ser só uma porta de comunicação, ser uma porta de pescagem, mas enfim, avançando, estamos crescendo. E o Senhor trouxe algo para Mateus que me mexeu muito no meu coração, ele falou assim, filho, sabe o que acontece? Pode ficar contigo, Flor. Sabe o que acontece? Ó, recebe. Sabe o que acontece? Filho, as pessoas carregam a minha presença como um guia turístico, em vez de ser o líder. Elas carregam a minha presença quando elas querem para aquilo que elas querem. Me leva nesse lugar. Eu quero fazer isso. E aí, se é isso que elas querem de mim, é isso que elas vão receber. Agora, quando eu passo a ser o líder, aí realmente há uma revolução. A revolução começa de dentro para fora. Sabe por que nós temos convicção? Sabe por quê, gente? Eu conheço a voz do Senhor. Sabe por que eu conheço a voz do Senhor? E assim como você também pode conhecer, porque a palavra de Deus está aqui. Eu escolho crer e me apegar acima da minha voz, acima das minhas circunstâncias. Ele não falha, ele não mente. O céu e a terra passará. Os seus negócios, queridos, vão passar. Seus trabalhos que vocês estão tanto se empenhando, o tênis do seu filho, o telemóvel, tudo isso vai passar. A casa que tanto... Gente, hoje tá tudo, né? Libera. A casa que você tanto quer conquistar, o carro, os bens. E eu não tô falando que o Senhor não é um Deus que não queira nos dar, porque Ele é o Deus de recompensa. Mas qual tem sido o empenho da nossa vida? O que de fato a gente vai levar conosco que aponta para o nosso destino eterno? Porque eu e você, quanto mais nosso coração é convertido, a gente há uma liberdade nós de falar assim, Senhor, eu vou conquistar, eu vou expandir, eu vou crescer assim, mas porque eu entendo o propósito, é para o teu reino, é para a tua glória. Nosso coração dos nossos negócios, e quando a gente às vezes trabalha, faz horas extras, o Senhor está sempre nos corrigindo aquilo que a gente tem que fazer, eu falo, Pai,
Chega, eu quero um lugar para continuar expandindo as igrejas. Nossa igreja tem um lugar de expansão, de plantação. E famílias, investidores, homens e mulheres que entendem que os dons e talentos aqui é apenas uma jornada para acrescentar para o nosso destino. Mas, para isso acontecer, primeiro eu tenho que temer, primeiro eu preciso entender que eu me converti. É a liderança do Espírito que habita e traz esse lugar de liberdade. Liberdade, eu não sou movida pelas minhas emoções. Eu não sou movido pelo meu cenário de dor. Eu não preciso. O diagnóstico do médico não é o diagnóstico final da minha vida. Só porque o meu casamento, o meu relacionamento está nessa questão, não quer dizer que não há restauração. Mas para haver restauração tem que haver conversão. Tem que haver a liderança dele. Tem que haver o lugar que a liberdade dele estabelece. Sabe o que faz? E todos nós, olha isso, com a face descoberta. Deus vê quem você é. Deus sabe das suas maiores qualidades, dons e talentos que nem você sabe, nem você vê. E Deus também sabe da maior podridão. Chega de síndrome de Jonas nessa igreja. A gente fala, Deus, eu quero cumprir sua vontade, eis-me aqui. Na hora que Deus pede, não é estação. Não é para agora. Estou muito ocupado, Deus, olha a minha carga de trabalho. E Deus fala, tudo bem, você vai receber a sua recompensa. Você está escolhendo o lugar da sua recompensa. Quanto mais a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, olha, gente, olha isso aqui, e eu estou crescendo nesse lugar. Primeiro, Beatriz, eu vejo as motivações do seu coração. Muitas das vezes a gente honra o Senhor com a nossa boca. Mas você quer provar como você honra o Senhor com o seu coração? No seu momento mais difícil, na hora que te espreme. Quando espreme a laranja, a gente vê se tem suco de laranja. Quando a gente passa pelas situações, provações, quando tá muito difícil, o Senhor fala, filha, tá, se eu liberar todos os contratos agora, e o Senhor às vezes fala, não vou liberar agora, Beatriz, porque tem um processo e você não tá entendendo tudo. Mas mesmo se eu não liberar agora, você vai permanecer me adorando, crendo e agradecendo? Você vai permanecer confiando que eu não falho? Gente, tô falando isso porque eu sou esmagado toda semana. E tô ali, Deus, desespero. E o Senhor fala, Beatriz, seu desespero não me move. A sua obediência e fé me move. Tá entendendo? Que a gente fica muito nesse quesito, o véu não é removido. O véu não é removido nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Aí a gente fica sempre no nível de maturidade. Para crescer tem que assumir responsabilidade. Pais, vocês que são pais, não é isso que vocês ensinam seus filhos? Antes dava comida na boca, não era? Agora você vai ensinar ele a comer sozinho. Já já você vai ensinar ele a pegar o pratinho. Já já você vai ensinar ele a preparar comida, né, Vitor? Você prepara a sua própria comida hoje em dia, né, Vitor? Hoje você serve seu pai e sua mãe. Por que na hora de ver nossa fé com Cristo, a gente quer crescer em Deus, não quer assumir as responsabilidades dele para nós? Então o véu da imaturidade tem que ser removido. E sabe como ele é removido, gente? Contemplando a presença. Quanto mais você tem tempo neste lugar, quanto mais você declara aí sobre a sua vida, quanto mais você fala, Deus, eu nem estou entendendo racionalmente, não vai entender não, querido. Metade das coisas que nós vemos na fé, a palavra de Deus diz em Coríntios. Você não vai entender no seu racional e emocional. Mas você não vive por vista, você vive por fé. Mas tem que mover, vai mover a sua realidade emocional e racional, natural. A questão é que temer é um lugar que eu falo assim, eu não posso ficar longe da presença. O véu tem que ser removido e a glória tem que estar aqui, as pessoas têm que ver que está brilhando. A luz tem que estar em mim, sabe para quê? Para sempre mostrar a sujeira que tem que ser retirada de mim. Com a face descoberta, apenas assim, ó, o Senhor sabe quem eu sou. Para de ficar vivendo de pecado de estimação, assume, é preguiça. Eu fujo, eu tenho medo, estou com rejeição. Eu cheguei nesse lugar pelas minhas faltas, me perdoa, Senhor, eu me arrependo. Mas você restaura, me ajuda, faz-me avançar, me gera estratégia, me gera visão. E se eu fiz tudo certo, às vezes eu falo, Deus, não estou fazendo tudo certo. O Senhor fala, filha, sai do velho, tem novo. Aleluia. Você se acomodou demais, Beatriz. Avança, você vai aprender algo novo. Para de ficar chorando. Não sei vocês, né? Uma mulher, ai Deus, mas de novo. Filha, tô trazendo mentalidade nova sobre você, Beatriz. Eu quero você avance, não quer crescer? Você vai cair. Ó, levanta, é igual andar de bicicleta, né? Vai de novo, sobe e continua, sobe e avança. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar com a face descoberta, contemplando a glória dele. E aí, olha que poderoso. Não é segundo o que a gente quer.
Não é segundo a nossa imagem que é falível, vulnerável, pequena. Segundo a imagem dele. Quanto mais a gente recebe dele, da presença da glória, mais a vida dele, a realidade dele é gerada em mim. Então aí, dos meus dias lá de lágrimas, a segunda-feira, gente, domingo para segunda, acontece muita coisa na nossa vida. Aí na segunda-feira eu já estava assim, desespero. Aí na terça o Senhor começou a ministrar. Aí na quarta eu buscando, começou a ministrar. Aí na quinta eu falei, sabe de uma coisa? Eu sei quem eu sirvo. Não importa se nada mudou naturalmente. Eu vou crescer. Eu vou romper, porque eu sei que eu sirvo, eu sei o meu propósito. Você não é homem para mentir. Então eu preciso crescer, Senhor. Me perdoe pela minha incredulidade. Me perdoe pela a minha... eu compartilhei no small group, né? O meu medo de falhar. My fear, or I'm afraid to fail. Me perdoe, Senhor. Me perdoe por essa maturidade. Eu preciso avançar. E aí nesse lugar, estamos sendo, olha que isso, transformados. Transformados. A minha, sua vida é constante transformação. Gente, todo dia eu estou sendo transformado. Todo dia. E aí, com glória, transborda. A gente recebe a imagem dele, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Qual vem do Senhor, que é Espírito. Olha que poderoso, sempre nos alinha. A gente quer viver coisas espirituais de Deus para nossa vida com uma mentalidade carnal. Uma postura natural. Nós não vamos viver. Começa no Espírito. A cura, a apropriação, a vitória, a mudança. Não é você entendendo o seu cenário apenas natural. Quanto mais contempla a glória, o que fala de glória, gente? Majestade, perfeição, soberania. É quando você chega diante de Deus e fala, Deus, faz um teste. Começa a buscar a palavra, ler, orar e fala, Deus, o que você tem para mim? Você vai se surpreender, porque eu me surpreendo todo dia, com as grandiosidades que Ele me chama para viver. E é incrível que toda vez que eu falo assim, Deus, eu falei isso com alguém essa semana, algum discipulado. Eu falei, Deus, você está me chamando para viver isso? Mas olha o meu cenário. Olha como eu tô. E o Senhor fala, sim, é porque isso é o seu natural. Eu estou além do seu natural. Você serve um Deus que é além do tempo. Ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Estou te chamando não mais para a sua realidade, Beatriz, mas para a minha. Então, eu estou removendo essa realidade de você. Quanto mais na minha presença, mais convicção de quem eu sou e de quem você é. Quanto mais a nova realidade de Cristo, a sua palavra é gerada em mim, mais sou transformado. Nossa pergunta para esse momento. E se eu não estou vivendo isso? Então, tem algum véu que precisa ser removido do meu coração. Carnalidade, imaturidade, pecado, falsidade. A gente honra a Deus com os lábios, mas no nosso coração a gente não quer honrar, não. Intimidação, imaturidade. Toda vez que a gente fala, não, Senhor, não é o tempo. Por que não é o tempo? O seu ou de Deus? Você perguntou para ele? Porque o de Deus, gente, ele está sempre pronto para cumprir a vontade dele. O tempo de Deus está sempre disponível. O que a gente vai discernir, mas isso já é o próximo, eu já estou avançando. O que a gente vai discernir é o nosso tempo, não dele. Tiago, abre em Tiago aí se você puder, tá pertinho aí de Coríntios, e os versículos também já estão aqui, os versos. Mas também para vocês aprenderem, já mexeu na palavra, abrir. Tiago, capítulo 1. O temor do Senhor remove o engano. 22, 25. Meus irmãos, sejam praticantes da palavra. Olha, gente, Tiago, eu amo, Tiago é bem prático. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Falando de face de novo, olha isso. Depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz, olha aí a palavra de novo, liberdade, e persevera nessa prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Feliz, feliz. Abençoada, que essa versão tá feliz, mas a palavra de Deus usa muito abençoado. I am blessed. Gente, eu e você, querido, a sua vida não vai mudar se você está aqui. Isso, gente, é uma questão de escolha, porque quando a gente fala de recompensa, a gente está sempre falando de escolha e o retorno, o resultado da nossa escolha. A sua vida não vai mudar.
Aquilo que Deus tem para você não vai ser estabelecido, sabe o quê? Se você ouvir já é super necessário. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu sei, porque se a palavra de Deus diz, eu tô falando, o Espírito Santo no seu espírito tá testificando. Às vezes alguns de vocês estão até variados, se eu dou um discernimento algumas coisas. Tem algumas coisas na sua mente que eu creio que Deus está quebrando no nome de Jesus. Essa apatia, essa frieza, esse espírito de engano. Em nome de Jesus. Mas o seu espírito está começando a turbulhar. Sabe por quê? É o próprio Espírito de Deus falando, olha, tem algo aí, pega. Algo que eu estou ministrando, algo que eu quero estabelecer, algo que você foi feito para. Eu, o Senhor, te criei. Mas olha como que é lindo. O nosso Deus é um Deus racional. Não importa o nível da ciência, da filosofia, das logias, da clínica, o mundo acadêmico. Quem criou o cérebro, sabe quem foi? Nosso Deus. E mesmo com a gente estudando, indo a fundo, e é muito necessário e importante ao nível de excelência, ainda é totalmente limitado. Gente, eu acho incrível na minha área, a área que eu atuava mais antes, nutrição, depois de 10 anos, eles estão às vezes nas mesmas questões. Eu falo, meu Deus, como a gente é limitado. E aí tem coisa que a palavra de Deus estabelece, libera, que não tem como nem resolver, eles não entendem. Mas é por quê? Porque é o autor da vida, o criador de todas as coisas. Mas eu e você, a gente não pode se enganar. Pare de se enganar, querido. E por que a gente está falando tudo isso com vocês? Porque nós amamos vocês. Mas mais que nós amamos você, o Senhor ama você. E o Senhor corrige o pai que ama. Porque se você está indo por um caminho de engano, você acha que está certo, mas está vivendo num lugar de perdição. Pecado gera morte. Gálatas 5. Quando eu ensino, né, estou ensinando para as mulheres sobre o fruto do Espírito, há um lugar, uma obra da carne e o fruto do Espírito. O fruto é um, que é o Espírito gerando a vida dele em você. E aí se reflete de 9 maneiras ou diversas maneiras, mas 9 que a Bíblia traz ali, retrata pra gente. A obra da sua carne, a palavra diz assim, todos que praticam isso, todos que praticam isso herdarão o juízo eterno. Então, não é a condição que Deus deseja que você esteja. Deus já te deu poder e autoridade para você vencer o pecado. Para você não ser mais liderado pela sua alma, pelas suas emoções, pela sua razão. Mas o que? A gente volta lá, retira o véu. Se apresenta a Deus, Deus, eu preciso, clama. Gente, desperate moments requires desperate... what is the sentence? The same? Do you remember? Desperate moments require desperate measures. Momentos de desesperos requer ações, medidas desesperadas. Isso. A gente tem um say em inglês que fala muito isso. Quando você está em desespero, você não faz tudo. Você chega, tem uma hora que você fala assim, chega. Todos nós temos alguma hora que chega. Vou fazer isso. Tudo bem que é a constância que é o desafio, né? Mas chega. Vou pro ginásio hoje. Chega. Vou fazer isso hoje. Então chega, não aceito mais. Eu vou corrigir essa criança hoje. Chega. Todos nós temos um momento assim. De desespero e talvez em mim você está faltando esse lugar de desespero novamente pela presença de Deus. Deus tem falado comigo, Beatriz, você busca, filha, eu te amo muito, mas o tanto que você é desesperada para resolver as questões do seu negócio, gente, Deus me corrige mais. E para resolver as questões da igreja que você quer resolver, você tem que ser desesperada pela minha presença. Você quer tanto cuidar da sua família, né? Pais, pessoas, todos nós. Mas sem mim, você não dá conta nem de você, filha. Volta a ser desesperada pela minha presença para receber mais a minha glória e assim você se elevar no meu nível, no nível que eu tenho para ti, sabe? Não só no seu nível, começa a ver a visão. Vem pro lugar que eu quero que você venha, na minha presença, porque aí você vai ter uma overview. Você tá vendo só assim, ó, problemas, questões, não. Esses nãos aqui nem se comparam com a overview que eu tenho pro seu destino. Mas recebe de mim. Mas sabe qual que é a questão, gente? Quando ponho em prática a palavra, pôr em prática é a prova da minha fé. Quanto que você tem fé? Porque é a fé que move. A gente fala que a moeda do céu, né? Os antigos pentecostais, os avivalistas, a moeda do céu não é o dinheiro que a gente... nem criptonita, né, Eric? A moeda do céu é fé, faith. Sabe como você quer provar muito a sua fé? A gente falou que é o temor, obediência. Quanto mais eu escolho ouvir e aplicar, eu aplico. Nada está se movendo, vai se mover. Eu acho incrível que às vezes quando Deus está falando comigo, ele me traz umas estratégias assim. Ele sempre fala, olha, todas as vezes que eu trago uma estratégia, a maioria das vezes é novo. Toda vez que eles tinham que conquistar alguma coisa, era uma forma diferente.
deixam depender de mim. Aí ele me lembrou da estratégia de... Quem já ouviu a história das muralhas de Jericó? Levanta a mão. Alguém já ouviu? Se não ouviu, pesquisa aí, vai ficar a dica, gente. A gente manda aí pra... Tem várias musiquinhas, já vai ensinar pro Kids também. Esse ano vai bombar nossos Kids. Mas enfim, o Senhor estava falando comigo. Eles tiveram que rodear aquela terra por 7 dias em silêncio. E quando as mulheres caíram, não pela força dos braços dele, mas porque eles obedeceram a minha palavra, a minha estratégia, mas também o clamor foi para mim dar glória. Então, cada estratégia na nossa vida para a gente conquistar algo, tem algo específico, Kairos, que encontra o nosso Cronos, o tempo de Deus, o nosso tempo, que é específico, é certeiro, que quebra as fortalezas, que rompe, que faz a gente avançar. A questão é, quanto eu estou pondo em prática? Temer é obedecer, se não estou sendo transformado, então tem véu que tem que ser removido. Não se engane, igreja, não se engane. Não se engane. Para de você estar nesse banco se a sua vida não está sempre em progressão. Gente, eu não sei vocês, mas a minha vida é uma aventura diária. Diária. Adrenalina pura. O dia todo. Nossa vida, né, amor? E aí, quando acaba, a gente fala, uou, vencemos! Meu Deus, conseguimos! Deus, você... Aí, what the hell? Sabe? Eu acho incrível quando vocês me mandam testemunho. Pastora, eu orei e a dor passou. Uau, é isso, a prova da sua fé. Pastora, eu me quebrantei e terminei esse relacionamento. Uau, é isso. Você entendeu o propósito com clareza e não mais se moveu na sua emoção. Quantos relacionamentos são gerados? Gente, uma ligação espiritual. E a gente não tem noção e fica preso naquele nível emocional. E aí tem véu. Por isso que a gente não vê a glória. Porque tem tanto véu, a gente quer até ânsia, mas tem tanto véu ainda. Véu de emoção, véu de passado, falta de restauração, falta de libertação. E a gente fica naquele ciclo porque a gente está se enganando. Um dos espíritos mais presentes, e a gente está falando de todos eles aqui agora, mais presente nos últimos tempos vai ser a apostasia, de se afastar. Começa sutil. Eu me afasto. Vai ser do engano, chama bom de mal, mal de bom, tá tudo bem. É normal, pastor, é um novo cristianismo, é um pós-modernismo. A palavra de Deus sabe o que fala? Hebreus 12:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se algo tem que mudar, eu e você. Porque ele é imutável. Quantas das vezes nós estamos nos enganando? Ah, não tenho tempo para a palavra de Deus. Eu não tenho a minha agenda, você não entende. Quem decide a sua agenda? E mesmo se você trabalha para alguém, que alguém decide, né? Eu também, nem é uma parte da minha agenda que eu decido, a outra parte decidem, os meus superiores decidem por mim. Mas a parte que eu decido, como que eu decido essa agenda? Qual que é a prioridade? A gente quer a recompensa, mas a gente não quer o processo de desenvolver o ganho para a recompensa. Não se engane, igreja. O temor do Senhor remove a estagnação. Filipenses 2:12-13. Assim, meus amados, como sempre, olha que incrível a palavra, né? Os apóstolos sempre encorajando, vocês sempre obedecem, tá celebrando aqui. Mas era uma igreja que realmente eles estavam rompendo em fé, meias dificuldades, provações, perseguição. Como sempre vocês obedeceram, vocês temem, vocês aprendem, vocês ouvem, vocês praticam. Não apenas na minha presença, quando eu estava ali com vocês, né? Mas agora o apóstolo saiu, é como se os nossos pastores também estão longe agora, a gente está aqui permanecendo. Porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha aqui, isso é temor e tremor também. É um lugar de, opa, é um desespero santo. Se eu não exercer minha salvação, tem algo errado. Tem algo errado. O que eu estou exercendo, então? Estou exercendo a minha carnalidade. Gente, é literalmente isso. Pois é Deus quem? Por quê? Se vocês estão obedecendo a palavra, vocês estão recebendo a glória. Vocês estão sendo transformados, estão cheios do Espírito. E aí é Deus que vai fazendo o quê? Vai efetuando em vocês tanto o querer, vocês vão passar a querer mais coisas, coisas novas, coisas boas, mais visão, mais unção, quanto o realizar. Ele coopera, ele libera, ele assume, ele faz acontecer de acordo com o quê? A boa vontade dele. O temor do Senhor nos impede que você e eu, que vivamos estagnado.
O temor do Senhor desenvolve a nossa salvação. O Senhor te salvou para que Ele agora seja o líder, o guia, o gestor, o rei que ordena e comanda. Muitos dos cristãos não crescem em maturidade, sabe por quê? Porque primeiro não ouvem, se enganam, primeiro nem vão para a presença, né? Aí fica cheio de véu. Do pecado, do passado, da dor, dos medos, dos traumas, das rejeições, das vulnerabilidades. Não removeu o véu. Aí depois que remove o véu, até ouve a palavra, mas não põe em prática. Tá vendo que tem uma sequência? Sempre tem uma sequência nos ensinando. E aí, quando coloca em prática, o Senhor vai começar a ministrar coisas no seu coração. Tira isso, faz isso, para com isso, segue isso. O Senhor vai começar a trazer direções com clareza. A questão é, você vai se posicionar ou não? E aí, se você não para lá no primeiro, que é com o véu removido, sobre ti, maturidade, carnalidade, pecado, passado, medo, angústias, religiosidade, quanta religiosidade, eu falo de boca, mas não vivo no coração, eu sei, mas e aí, sua vida gera o que de fruto? Ok, se isso não é removido, aí o que normalmente a gente cai? No engano. Eu ouço, eu recebo, eu tô lá na igreja, eu leio a Bíblia todo dia, mas por que não tá movendo? Porque você não tá colocando em prática. Porque você não tá crendo. O que é a prova do que você aprendeu? Portanto, você coloca em prática. Quando você fala, o Senhor fala comigo, Beatriz, me dá glória o tempo todo, mas na hora que tá mais difícil, a hora que você tem que mais se alegrar, filha. Agora a minha alegria vai ser a sua força. Começa a se alegrar. Você vai agradecer quando o milagre chegar, o mundo faz isso. Eles celebram quando chegou a bênção. Celebra antes de chegar. Porque você já sabe que você caminha com o Senhor da bênção. Tá entendendo? Eu tenho uma aliança com o dono do ouro e da prata. O Senhor lembra, filha, não é você que se mantém, não, nem os seus contratinhos, nem a empresa, sou eu. E assim vai. Então, olha, se eu removi o véu, ok, estou vivendo o lugar da prática de não estou sendo enganada, estou colocando minha fé em prova. Mas sabe que para muitos cristãos, e por falta também de temor, o posicionamento. A salvação, querida, é a porta de entrada. A jornada é o lugar do processo para você ser transformado, cada vez mais se tornar como Ele é, e alcançar o seu destino para viver uma jornada com recompensa, mas também receber a recompensa final. É isso que a Bíblia nos ensina o tempo todo. Quantas das vezes, é sempre assim, muitas das vezes falamos assim, eu acho incrível as analogias que o Senhor traz para nós. Não é estação para isso ser desenvolvido. Mas aí quem está decidindo isso? Gente, é incrível que para a igreja a estação de Deus nunca é. Então quando que vai ser? Quando Ele resolver sua vida do jeito que você quer? Quando Ele fazer aquilo que você quer? E aí sabe o que acontece? Só da gente pensar assim, tem véu. Tem véu que precisa ser removido. Sabe por quê? A estação de fazer não... a estação de não é a estação de fazer se torna o nosso estilo de vida. A estação nunca chega de cumprir o plano de Deus para minha vida. A estação nunca chega de viver o ministério, o chamado. E o ministério chamado ministério, gente. Tem alguns que são chamados ministérios integral no corpo ou exercem um papel no corpo. Depende do seu talento, depende do seu chamado. Mas todos nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Mas quanto que nós estamos vendo isso? Me fala. A gente está tão focado no que a gente quer fazer para a nossa vida, para o nosso dia, e aí a gente deixa de viver bênçãos, as recompensas, a glória, a sabedoria, a expansão, porque o nosso tempo nunca é o tempo de Deus. Claro que não vai ser, querido, o seu tempo é o seu tempo. Muda a sua oração. Qual que é o seu tempo para a minha vida? Quando o Senhor me chamou para cumprir o small group, gente, eu falo isso num lugar também muito de vulnerabilidade. E o Senhor falou, filho, inicie o small group de inglês. It's time. You guys are taking so long to study things that I already asked you to. E eu falei, trazer, né, gente? O Senhor falou, agora é a hora. Você está tomando muito tempo para fazer aquilo que eu já estou pedindo para vocês. Você sabe o propósito dessa igreja, nessa nação. E aí eu pensei assim, Deus, minha agenda. E ele olhou para mim, eu sei dessa agenda, eu te conheço. O que você vai escolher, Beatriz? Eu falei, Deus, eu escolho dizer sim. Porque eu sou muito gananciosa, eu sou muito ambiciosa, gente. Mas não mais só com as coisas dessa terra. Sou muito ambiciosa e gananciosa com aquilo que eu sei que eu vou receber na eternidade. E não tem não tem outro lugar para minha família ser abençoada, a não ser no centro da vontade de Deus. Então, se o meu sim, vai haver um sacrifício, vai haver um ajuste de tempo, mas sabe o que é lindo? E a gente vai ler no lugar da recompensa, há tanta graça. Amen? I agree with you. Amen. Há tanta graça
há tanta graça do Senhor que essa semana eu consegui fazer mais do que eu conseguiria fazer. Tá entendendo? Mas é porque há um lugar da recompensa do sim. Quantos de vocês, todos nós aqui, nós não estamos crescendo? E o Senhor fala comigo constantemente, porque vocês não escolhem dizer sim. Porque você ainda está medindo a sua vida pela sua visão natural, pela sua circunstância, pela sua liderança. E aí a sua casa não vai expandir, não vai avançar, não vai crescer, porque você está mais focado no seu reino do que no meu. E a palavra diz que é quando a gente busca o reino dele em primeiro lugar. Em primeiro. Não quer dizer que a gente vai buscar as outras coisas, mas o primeiro, a primazia. A gente muda a nossa agenda, sabe para quê? Para expandir o reino do Senhor. Aí, sabe Deus fala? Todas as demais coisas, todas. E aí nesse lugar Deus fala, Beatriz, sonha mais. Tá pensando nesse número? Triplica esse número. Você tá pensando em fazer isso? Você vai contratar tantas pessoas, está pensando em fazer aquilo? A igreja vai crescer nesse lugar, está pensando em comprar isso para a igreja, enviar esses missionários? Ora mais, gera mais. Mas aí, filha, você vai agora também orar mais glória, mais presença, vai remover o véu, mais jejum, mais oração. E aí, gente, a conta não fecha, não transborda. E aí, no final da minha semana, nada naturalmente mudou, mas o meu espírito eu já sei onde que eu tô. E vai se, needs to bow down. Vai se dobrar. Porque eu sei o Pai que eu sirvo, eu sei a presença que eu carrego. Então, querido, para todos nós também nesse lugar de estagnação, quais são os sims do Senhor que você tem medido, não porque não é o tempo de Deus, mas porque você escolheu não ser o tempo para Deus. Isso é uma exortação para todos nós, igreja. Há uma urgência do coração do Senhor, se eu falar. O Senhor tem falado isso com nós, com os pastores. I'm impatient. E claro que é a forma da gente ter, porque Deus não é impaciente. Mas é uma impaciência tipo assim, vocês não estão acordando até agora. A minha paciência, tem uma taça da ira de Deus, a minha paciência é com vocês. Muito amor, muita misericórdia. Mas vocês estão ainda nesse nível de maturidade. Vocês não entenderam até agora, não é o tempo de vocês, é o meu reino, não é o reino de vocês. Tem coisas que a sua família só vai avançar quando vocês entenderem. Primeiro, o que você quer da nossa família, Deus? O que você quer dos meus negócios? O que você quer da minha vida, dos meus dons, meus talentos? Ou vive no mesmo lugar. E aí, gente? Tem um lugar o quê? Quanto mais tememos, mais esses impedimentos são removidos e a recompensa é acrescentada. Vamos ver quais são as recompensas? E a gente finaliza aqui. A intimidade do Senhor para que os temem. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Algo melhor, superior, elevado. O temor do Senhor gera sabedoria para a vida, para os negócios, estratégias, para ideias novas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que o cumprem os seus preceitos aí, pratica, obedece, revelam bom senso, é bem sucedido. Ele será louvado, eu e você seremos louvados, reconhecidos, admirados. Bondade abundante para que os temes. Como é grande a tua bondade que reservaste, é específica, aos que te temem. Aqui a vista dos homens concedes ao que se refugiam em ti. Os homens vão ver um lugar de refúgio para aqueles que te temem. Proteção angelical, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Toda vez que falar temor, você separa aqui comigo agora, pra gente dar uma ênfase, beleza? Proteção contínua de Deus, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Provisão, temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta que os temem. Qual mais recompensa? Tem mais recompensa. Paz na mente, melhor é o que tem pouco. Vamos voltar. Melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Provérbios 12, 23. O temor do Senhor conduz à vida, satisfação. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Não quer dizer que os problemas não vão vir, quer dizer que você já sabe de qual lado da vitória você está. Quem te dá a vitória? Riquezas, honra e vida. A recompensa da humildade do temor do Senhor são o quê? Riqueza,
honra e vida. Eu sempre falo isso sobre a nossa família. Mantendo o caminho, Jeremias 32:40. Farei com eles uma aliança eterna. Eterna. Para de viver seus dias só para cá, querido. Pensa na eternidade. Jamais deixarei de fazê-los o bem e farei com eles que me temam de coração. Para que nunca se desviem de mim. Quanto mais eu estou na presença, mais eu quero e mais eu permaneço. Família sólida. E como as parteiras, temeram a Deus. Ele lhes concedeu os que tivessem família. Até aquilo, da vida. Restaurar esse lugar de gestação sobre aqueles que temem ao Senhor. Restauração, cura, clareza e direção. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele, o próprio Deus, o CEO dos CEOs, o instruirá no caminho que deve seguir. Que mais, gente? Tem mais recompensa, porque a Bíblia é cheia. Eu trouxe 20. A Bíblia tem uma 100. Olha isso. Trabalho, casa e vida frutífera. Salmo 128:1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera. E solteiros, mulheres e homens, novos casamentos. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Esse ano vamos ter muitos bebês nessa igreja. Brotos de oliveira da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Liderança de sucesso, mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de confiança que odeiam o engano desonesto. Estabeleça com eles como chefes de 1000, de 100, de 50, de 10. E muito mais, muitas mais recompensas o Senhor tem para mim e para você. Mas o véu tem que ser removido. O engano tem que ser removido. E a estagnação tem que ser removida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Aleluia. Você já quer? Eu tiro. Quem foi abençoado aí? Amém. Glória a Jesus. Eu não sei se você entendeu essa mensagem, essa palavra, aquilo que ela estava falando. Amém. Mas existe um clamor do Senhor para aquilo que Ele quer fazer aqui no nosso meio. Como Igreja Tables Church Cascais. Esse é o nome de registro da nossa igreja, então eu vou falar para você poder se acostumar com ele. Mas eu não sei como que está seu coração enquanto você escutava, enquanto ela pregava. E eu creio que o Senhor Ele quer fazer algo a partir de você. Só que para Ele fazer a partir de você, primeiro Ele precisa fazer em você. Eu não sei se você já reconheceu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você já fez uma oração de confissão, falando, Senhor, a minha vida ela pertence a você, a minha vida eu quero viver para você. Ou talvez você já viveu esse ambiente, talvez você já até esteja frequentando aqui, mas nunca fez a oração de retomar aos caminhos do Senhor. Fala, Senhor, eu quero voltar. Eu quero viver exatamente isso que a pastora Bia estava pregando. Eu quero temer ao Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Mas eu preciso dar esse passo de fé, de realinhar o meu coração com o teu. Então a minha vida ela precisa estar pautada naquilo que a tua palavra já diz. E meu irmão, esse momento é o momento mais importante do culto. A comunhão é maravilhosa, o louvor é maravilhoso, a palavra é maravilhosa. Mas nada disso faz sentido se não há arrependimento nos nossos corações. A vida nossa é uma vida de arrependimento. Mas o start da nossa vida com Jesus precisa iniciar neste lugar. Aonde eu me arrependo dos meus pecados e daquilo que eu tenho feito contra o Senhor. Porque tudo que nós estamos pecando, você está agredindo o coração do seu Senhor. Só que neste momento, ele, com essa agressão que ele recebe, agora ele quer tomar aquilo que foi ferida no seu coração, para que agora você possa receber vida. E eu não sei qual que é a realidade que você se encontra. Eu não sei se você já frequentou outra igreja, já passou por este momento. Então, eu queria saber se existe alguma pessoa nessa manhã que fala, Mateus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você não vai entregar sua vida para prédio, você não vai entregar sua vida para pastor, para algum líder, para algum homem nessa terra. A sua vida é para ser rendida a Jesus. Então eu queria saber se existe alguma pessoa nessa manhã,
sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha. O Senhor, Ele quer realmente que você dê um passo de fé. Para reconciliar, ou primeira vez, você está fazendo uma oração de falar, Senhor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero viver para você realmente. Eu quero começar uma vida nova. Eu quero ter uma vida nova. Eu não quero viver do jeito que eu estava vivendo antes de ter entrado nessas igrejas. Eu não sabia que eu ia escutar essas coisas, mas algo dentro de mim está falando, eu preciso receber essa oração. Existe alguém nessa manhã que fala, Mateus, eu quero voltar. Ou eu quero a primeira vez, eu quero receber Jesus no meu coração. Existe alguma pessoa nessa manhã que fala, Mateus, eu quero voltar. Não é para ter vergonha, não é para você poder se sentir mal, pelo contrário, esse é o melhor momento que você tem para poder obedecer ao Senhor. Existe alguém nessa manhã? Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Mateus, eu quero que realmente todos estejam com os olhos abertos para você saber a decisão que você está tomando. Existe alguém nessa manhã? Fala, Mateus, eu quero viver isso. Eu quero viver para Jesus. Eu quero viver essas verdades. Eu quero que a minha casa seja transformada. Existe alguma pessoa que quer falar, Mateus, eu quero fazer essa oração? É uma oração muito simples, gente, mas é a oração mais importante e a que vai marcar a sua vida para sempre. Ou eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Existe essa pessoa aqui nessa manhã? Não. Está todo mundo em paz com o Senhor? O seu coração já é preenchido pelo Espírito Santo de Deus? É um convite, gente. Eu fiz essa oração. Muitos de nós aqui já fizemos essa oração. Ela é necessária. Se por algum acaso você não fez essa oração e você não quer vir aqui à frente, está tudo bem. Você pode me procurar a pastora Bia. Vai ser um prazer poder conversar com você e fazer essa oração com você também. Não há problema nenhum. Aqui é um lugar de liberdade. Amém, gente? Eu gostaria que você estendesse as suas mãos, que eu quero orar por vocês. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por aquilo que você tem falado conosco neste mês. Pai, nós entendemos, existem recompensas para aqueles que o temem. Pai, eu declaro essas recompensas sobre a vida dos meus irmãos. Porque eles entenderam a palavra e vai frutificar no seu coração. E nós cremos que eles verão essas respostas nessa semana. Esse mês de janeiro, ainda antes dele finalizar, eles vão ter a resposta que eles precisam. A recompensa vai ser estabelecida sobre a vida de cada família que está aqui hoje. Eu declaro sobre a mente, sobre cada coração, que esteja alerta e pronto para obedecer os comandos que o nosso Senhor está nos dando. Pai, nós cremos nesse liberar nessa manhã. Nós cremos no liberar sobre cada família aqui nessa manhã. Nós cremos nas recompensas, porque eles têm buscado o Senhor. Eles estão aqui, eles estão sendo fiéis, eles estão servindo, eles estão passando por questões, mas eles estão aqui, Senhor. Você sabe da dificuldade de cada coração. E nós sabemos também da transformação que você está fazendo na vida de cada irmão. Nós te agradecemos, Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque você é real e você é presente. Que você continue falando no nosso meio, porque você continuará estabelecendo coisas maravilhosas. Nós te louvamos e te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. A igreja diz? Amém. Amém, amém, amém. Continue de pé. A pastora Bia está descendo. Gostaria de chamar o Diogo aqui à frente. Gente, nós... Pode se sentar, gente. Não é para sentar não, já dei comando. Não é pra sentar, não. Sorry. Ela gosta de comando, viu, gente? Mas eu só finjo que mando, mas você já sabe, né? Nós oramos pelas nossas igrejas. E hoje nós queremos orar de forma intencional, não só para aquelas que já existem, mas principalmente pela Estônia, né? Essas igrejas, e essa é a direção que o Diogo vai nos liderar nessa oração. E eu queria que você intercedesse em concordância para que ele possa conduzir essa oração. O que é, gente? É uma oração. Eu preciso ensinar vocês. Quando uma pessoa está aqui à frente orando, e ele fala, vamos orar, e ele não deu um comando, você começa a falar. Você abre a sua boca, você ora. Aquilo que o Espírito Santo vai direcionar você. Quando um líder dá uma direção de algo específico, você entra em concordância. O que é isso? Existe uma pessoa orando, ele vai estar liderando a oração, e você vai estar falando, amém, que assim seja, aleluia, glória a Deus. Amém, gente? Então, o Diogo vai estar liderando essa oração, onde vai estar orando pelas possíveis implantações desse ano de 2026, amém? Amém! E tem uma
um acréscimo que eu não coloquei aqui, que é Paquistão. Então, de forma bem intencional, porque essa semana tivemos uma reunião entre todos os pastores dessas igrejas e veio muito forte aquilo que o pastor Ryan e a pastora Jéssica nos trouxeram como direção, né, sobre a Estônia e o Paquistão. Existe algo que já está acontecendo no Espírito, que o Senhor já está movendo as águas, para que daqui a pouco possa soprar famílias, para que possa estar lá. E pode ser que essas famílias estejam aqui. Olha aí, ó. Amém? Ó, amém foi até murcho. Ninguém quer ir para a Estônia e para o Paquistão. Mas o Senhor gosta de pegar pessoas assim, viu? Porque eu vim parar desse jeito aqui, viu? Mas tá tudo certo. Então vamos orar, feche os seus olhos. O Diogo vai estar liderando essa oração para a gente poder entregar essas localidades, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, meu Senhor, por toda a gente que se faz aqui presente. Toda a gente já trouxeste e toda a gente está por vir. Sim, Pai. Tudo começa no temor, Pai, na obediência, no amor que tu trazes, Senhor. Pois tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Sim, Senhor. Nós estamos aqui para te servir, Senhor. E para te servirmos precisamos ter o coração alinhado com o teu. Aleluia. Então estamos aqui para tu alinhares cada coração primeiro. Sim, Senhor. Em nome de Cada Jesus. semana, Pai, nós precisamos ver o teu fruto acontecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Lava-nos com o teu sangue, Sim, Senhor. Em nome de Nós Jesus. precisamos obedecer às tuas ordens, Senhor. Aos teus comandamentos, Senhor. Aos teus mandamentos, Senhor. Que nós aprendemos a amar primeiro, Senhor. E para isso, Pai, aqui estamos, para te servir, Senhor. Que possas revelar no coração de cada um, Senhor, aquilo que tu tens para fazer, Pai. Que estas pessoas obedientes são as pessoas que vão ajudar a implementar as tuas igrejas. Aleluia. Leva as tuas mãos, Senhor. Cada igreja destas, Senhor. São Paulo, Japão, Senhor. Estónia, Paquistão, Aleluia, Senhor. Pessoas que vão fazer presentes, Senhor. Vão fazer presentes para fazê-las crescer, Senhor. Vão plantar esta semente contigo, Senhor. Vão continuar a orar todas as noites, Pai, porque vai acontecer e já aconteceu. Aleluia. Antes de acontecer aos nossos olhos naturais, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que tu levantes as pessoas certas, Senhor, as direções certas, Senhor, que a cada área, Pai, cada departamento, Senhor, corra, Pai, alinhado com a tua vontade, Senhor, com aquilo que tu tens a fazer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que tu encaminhes, Pai, e seja guiado tudo conforme a tua vontade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Veio ao meu coração aqui, nós já oramos com os voluntários e eu gostaria também que você continuasse nesse mesmo espírito de oração pela nação de Portugal. Hoje é um dia muito importante para essa nação, né, de eleição, e nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nosso papel é orar, gente. Essa nação precisa de oração. Só tem intervenção quando tem oração. Até rimou, né? Então a gente precisa clamar por essa nação. E vamos orar nesse mesmo espírito pela nação de Portugal. Amém, gente? Amém. Nossas orações sejam guiadas pelo Espírito Santo. Pai, que seja feita a tua vontade. Sim, Senhor. Em cada cidade, em cada bairro, em cada vila, em cada aldeia, norte a sul de Portugal, a este a oeste, em cada distrito. Sim, Seja Jesus. feita a tua vontade e que se levanta a pessoa certa, Sim, Senhor. Pois só tu sabes o que está para acontecer, Senhor. Só tu estás fora do Sim, tempo. Jesus. Então nós queremos a tua perfeita vontade, Senhor. E nós oramos para que ela aconteça, Senhor. Seja levantada a pessoa certa, Senhor. Se preocupe com o povo e traga tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Com um novo crescimento, Senhor. Com um novo quebrar de fortalezas que foram criadas pelo inimigo, que são agora quebradas no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Lava nome de cada Jesus. pessoa com o teu sangue, Senhor. E que nós possamos cada vez mais estar próximos de Ti, Senhor. Simplesmente em mais igrejas, Senhor. Que as pessoas tenham temor em Ti, Senhor. Que mais seja quebrada essa religiosidade que existe, Senhor. E que esta nação creia em Ti, Pai. Que essa dureza que existe nos corações, Pai, dos portugueses seja quebrada no nome de Jesus. Essa melancolia seja quebrada no nome de Jesus, Pai. Que as pessoas de hoje são primeiro, Pai. Pois primeiro estás Tu, Senhor. E só através de Ti tudo é estabelecido, Pai. Então que seja feita a Tua vontade, Pai, e que o governo de Portugal seja alinhado com a Tua vontade, Pai. Aleluia. Conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Pode se assentar rapidamente. Aqui está o nosso envelope para que você possa entregar o seu dízimo ou oferta. Você que é membro, você vai entregar o seu dízimo. Você que quer ofertar também na casa do Senhor, fique à vontade para entregar o seu valor, aquilo que está no seu E coração. só para explicar, né, gente, eu até estava falando, a gente devolve o nosso dízimo, né, e a gente traz esse lugar da entrega da oferta. E nós estamos no processo ainda de registro da igreja, nós não temos uma conta bancária no nome da igreja, apesar de estar no processo, que o nome de todos caminhando os registros, mas nós já cremos, já foi tudo liberado.
Você não precisa de trazer até nós, de checar, perguntar, só caso você queira. Tenha dúvida. Se tiver alguma dúvida, mas tá ali, ó, segundo como a palavra diz, que cada um dê conforme a disposição do seu coração diante do Senhor. Lembrando que diz minha vontade de devolver a obediência, a oferta, é algo que você escolhe, conforme o seu coração, dê com alegria, dê com temor, tá ali liberado para todos vocês, tá bem? Glória a Deus. Nós temos os nossos small groups, terça-feira que ela iniciou. Isso, essa semana nós não temos, semana que vem retornamos, tá bom? É bi-weekly, então é de 2 em quinzenal. Quinzenal. Então, quarta-feira nós temos normalmente, que são todas as semanas, às 7h30 que nós fazemos nosso encontro, é aqui mesmo na igreja. Quinta-feira online nós também temos o Encontro das Mulheres, o Small Group das Mulheres. Amém, gente? Dia 24, correto? Gente, sábado agora, às 9 horas da manhã, mulheres! Todas nós! Chora de alegria, né, Nani? Glória a Deus! Todas nós estaremos aqui juntas, vamos preparar uma mesa linda. E nós vamos ter, sabe o que, mulheres? O Espírito Santo sempre traz ideias. Nós vamos fazer o nosso bazar entre nós. Ou seja, você vai orar por algo que você deseja abençoar alguém. Você não vai saber a pessoa, enfim. Entre nós vamos trocar um item nosso e vai ter uma estratégia específica. Mas você vai olhar e falar assim, o que você deseja? Seja ousada, viu? Que aí quando a gente ora assim, o Senhor é bem específico. Algo que você tem, não importa. Aí você vai lavar se precisar, colocar um cheirinho, fazer alguma forma mais excelente. E aí nós vamos ter esse momento de juntas, vou fazer uma estratégia com vocês. Mas por que a gente vai fazer isso? Porque o Senhor sempre me ensina assim, filha, antes de fazer externo, vocês precisam fazer internamente. E nosso coração é que a gente deseja fazer um bazar futuramente para mover algumas estratégias da igreja. Mas nós vamos fazer primeiro conosco, tá bem? E também para nós mulheres, uma mimarmos a outra, enfim. Então vai ser poderoso, maravilhoso. Mulheres, orem ao Senhor. Pastora, posso trazer uma amiga? Deve, em nome de Jesus, traga a sua amiga. Traz aquela mulher, gente, que precisa de estar aqui. E você sabe, para quem trabalha, organiza a sua agenda. Mulheres, toda terça-feira, sábado do mês, nosso foco é ter um encontro com as mulheres, tá bom? E sempre vai mudar. Já tem o próximo, de fevereiro é diferente, de março é diferente. Então, para vocês saberem, conseguirem organizar agendas, folgas se precisam, tá bom? Sempre traga alguém, ore ao Senhor para quem você vai trazer. Muito bom. Então, os cultos que nós vamos finalizar na semana que vem, o último falando sobre o temor do Senhor, e no último sábado nós também teremos o encontro dos homens, né? Então tem o encontro das mulheres e o encontro dos homens. Presentes! Eu não sei por que ela faz isso, mas tá tudo certo. Eu vou trazer você que vai trazer a palavra, viu? Pra você fazer isso aqui. Tá bom? Gente, a gente tem um comunicado muito importante. Queria chamar o Alexandre aqui à frente. Se quiser, eu te envio. Se você falar isso pra pastor, eu te envio hoje. Eu compro a passagem mais cara e te envio. Trazer o lugar do... O Senhor tem trazido algo aos nossos corações há alguns meses já. E aquilo, gente, a gente vai parar de postergar aquilo que o Senhor tem dado. A gente vai parar de dizer não para o tempo dele, mas sim para o tempo dele. Mais uma vez, o Senhor, né, como sempre, trouxe algumas pessoas no nosso coração, mas, enfim, esperamos o tempo no sentido de, ok, Senhor, quando quer, entendemos. Eu falei, Deus, é só sim, vou começar. E estendemos o convite para o Alexandre, que vai estar nos colaborando. No dia do aniversário dele. No dia do aniversário dele, que vai estar colaborando conosco. Mas há um lugar de, na nossa casa, nós iniciarmos mais com o partir do pão, mas entre nós, de uma forma funcional, e assim também a gente vai conseguir, sempre começa de dentro e vai para fora, partir o pão de uma forma mais comunitária. Nós vamos começar a arrecadar alimentos, de cestas básicas, alimentos de higiene, alimentos de limpeza de casa. Essa semana eu já passei no mercado, a gente normalmente faz nosso mercado semanal. Passamos no mercado, eu já fiz os itens, já peguei todos os itens que eu queria, coloquei no carrinho, isso é para a igreja local. E como que vai funcionar? O Alexandre vai coordenar essas ações conosco. Tem outras ações que nós queremos estender em breve mais sobre Portugal, sobre algumas instituições, através também dos nossos negócios. Todos nós aqui somos investidores, trabalha com alguém, para alguém. 80% da igreja aqui é empreendedor, né? Então... metade da igreja é empreendedor. Enfim, então são iniciativas que o Senhor tem nos dado as estratégias. Você pode trazer os seus itens toda semana, dá uma mensagem, qualquer dia da semana, gente, qualquer momento, conforme o Senhor colocar no seu coração. E aí sempre fala, Alexandre, vai ver esses itens, dá um toque nele, que ele vai coordenar isso.
Para quem que são esses itens, pastora? Primeiros para os de casa. Se um dia acontecer alguma estação da sua vida e você estiver passando por algo e precisar de algo, você pode vir sem constrangimento. Você não tem vergonha de abrir, né? Não deveria ter. Família é isso, né? Ser família é isso, né? Então, primeiro, para nos ajudarmos uns aos outros. Para que no dia, e é um lugar para o Senhor quebrar o nosso orgulho, é um lugar para o Senhor nos ensinar a ser mais humildes, mais simples, para começar a remover véu, sabe? E é um lugar também para a gente crescer em maturidade, em generosidade. Então, um dia, se vocês precisarem, pastora, nem precisa de vir até nós se quiser, mas falar, Alexandre, tem alguns itens. Ele está como referência exatamente para que você possa ir até ele. Se você quiser ir até nós, não há problema nenhum. Mas ele vai estar organizando isso com a equipa dele, né? Está gerindo já a equipa dele. E ele vai estar organizando isso. Depois os de casa. Pastor, eu tenho um vizinho que precisa. Pastor, eu tenho alguém no meu trabalho que está na situação. Não, estou falando, pastor, como se estivesse falando comigo, mas é com ele, qualquer um de nós, mas principalmente o Alexandre. Tem alguns itens e ele vai ajudar a cooperar com essa organização para que todos tenham algo sempre, tá bom? Faz sentido, gente? Sim. Pegaram? Então começa com os de dentro, mas é uma oração em ação. Se você vai pregar para alguém e a pessoa passa necessidade, Tiago fala. Dá o pão e oração. Então é isso que a gente vai começar a exercer cada vez mais. E no grupo nós vamos colocar de forma intencional, inicialmente, a lista para que você saiba até o que comprar, né? Para não ser uma coisa aleatória, para compor essa cesta. E posteriormente você sempre em contato com o Alexandre, que está lá no grupo geral. Caso você não esteja e queira participar, só falar comigo que eu incluo você no grupo. O grupo é muito movimentado, então você vai ficar até saturado. O pessoal gosta de falar naquele grupo. Então fique em paz, gente. Não tem mensagem lá, é só comunicados mesmo. Então, para você poder estar atualizado daquilo que a nossa igreja está fazendo. Só para que você esteja. Gente, lembrando, mais que ter uma lista, ora ao Senhor. Se o Senhor tocar no seu coração, o Senhor pediu para me dar isso, tem um porquê. Nosso Deus é um Deus de milagre, que sonda todas as coisas. E não tem problema, tá bom? Só nos avise para a gente fazer a organização de armazenamento. E se tiver, né, embalagens, como que a gente vai encaminhar para... A gente sempre pensa em tudo com excelência. Então não é só pegar uma sacola e dar. Não, colocar um versículo, uma palavra, abençoar, orar. Entende? Então a gente quer fazer com máxima excelência para nós, servir uns aos outros e para quem precisar também. Amém? Amém, gente? Entenderam? Thank you, Alexandre. Qualquer coisa vai no bolo. O homem, o boss. Agora nós vamos chamar, eu queria chamar aqui o Diogo, a Grace, a Dani. Natália. Natália. Cadê a Natália? Natália tá aqui. Preto. Tá escondida ali. Nossa, Nath, eu tô, né? De ontem pra hoje. Pode vir aqui. Pode vir aqui pro meio. Esses são os primeiros da nova estação. Mas nós cremos e nós oramos isso e o Senhor tem nos ensinado a orar de uma forma ainda mais firme, corajosa e convicta. Novos líderes para essa casa. Esses são para essa nova estação. Pastores, são perfeitos? Não. Estão mais qualificados? De si mesmo, não. Tem tempo? Talvez não. Mas escolheram dizer outra coisa. Sim. É o Senhor que levanta. Nós constantemente estamos indo no Espírito Santo. O que o Senhor quer? A gente levanta os convites, oramos, preparamos, treinamos as pessoas nos bastidores sem elas nem saber. E no momento certo a gente faz esse convite. Eles estarão aqui no lugar de poder suportar vocês ainda mais. De poder ser um lugar de colaborar com o seu crescimento na fé. Então eles estão aqui para falar, olha, o que eu estou aprendendo, eu vou compartilhar e vou te ajudar. Aquilo que eu estou, é como se literalmente partir o pão. O pão que eu tenho, eu vou partir com você. Então eles estão nesse lugar, orem pela vida deles. Próximo mês, gente, sabe o que a gente vai aprender? Algo que a gente perdeu muito, a igreja parece que esqueceu. De aprender sobre a recompensa da honra. E a gente vai entender o que é essa palavra nos nossos dias, nas famílias, na sociedade e no corpo de Cristo. Então, Grace, Nath, Dani, Diogo, os primeiros. Mas nós já estamos orando pelos novos pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e novos líderes. Todos serão voluntários, já são. Se você não é, seja. E é neste lugar que é para a expansão do reino. Não tem nada a ver com o nosso nome aqui. Tem tudo a ver com o nome de Cristo, para a igreja.